Graça e paz, igreja linda do Senhor, tudo bem com vocês? Gostaria agora de convidar vocês a um momento especial que Deus preparou para falar no seu coração. Gostaria que você estivesse olhando nos olhos do seu companheiro, da sua companheira agora. Não olhem para mim, olhem para ele, olhe para ela. Esse olhar tem que demorar um pouquinho mais, porque ele tem que trazer algo que está mais profundo. Talvez algo que já está perdido, talvez algo que tem sido roubado. Mas hoje Jesus quer dizer para você, Ele tem água viva para o seu casamento, amém? Ele quer hoje trazer lá do fundo do poço tudo aquilo que flui através dele. O amor, a alegria, a gratidão, o respeito, o companheirismo, tudo aquilo que o Senhor disse na sua palavra é possível no seu casamento. Independente do tempo que você disse o sim, independente do tempo que você escolheu se aliançar. Mas hoje Jesus diz, Ele é a vida. E Ele quer fazer parte do seu casamento. Convide agora, juntos, a Jesus Cristo a fazer parte do seu casamento. Se Ele já faz parte, nada é tão bom que não possa ser melhorado. E eu quero te convidar agora a pegar um cordão. Os homens, por favor, peguem este cordão que está aí no seu assento. Podem olhar um pouquinho para mim aqui, só para você compreender. Aqui nós temos um cordão. Ele está formado por 3 cordas, cada uma distinta com a sua cor, amém? Eu quero que o homem segure nesse nó, o mais forte. Por favor. Agora vire para a sua esposa. Eu quero que você imagine agora o seu marido. Não olhem para mim, olhe para a sua esposa. Veja esse cordão. Eu vou direcionar você. Olhe para esse cordão. O seu marido, ele está segurando no nó, o mais forte. Ele é o cabeça da sua casa. Ele é o sacerdote. Ele é aquele que o Senhor escolheu para alimentar, proteger, trazer segurança, amar como Cristo amou a igreja, se entregando por você e pelos seus filhos. E hoje Deus quer te dizer, você mulher, comece a trançar esse cordão. Mas enquanto você está trançando, pense no seguinte. Pense que você está profetizando sobre a sua casa. Amor, respeito, alegria, cumplicidade, sonhos. Tudo aquilo que você deseja. Talvez coisas que você já conquistou não vão ser tamanhas ao que Deus tem a fazer ainda na sua vida. Continue trançando, mas não deixe de entender que você tem um grande papel, mulher. Deus te deu uma sabedoria. Deus te deu algo que é para junto do seu cônjuge construir, fazer acontecer. Ele tem um sonho, ele tem um propósito. Porque Deus une propósitos, amém? E Deus fez da mulher a ajudadora, para que esse propósito se cumpra. Então, quando você terminar de trançar, quem já terminou aí, ou se não terminou, talvez o cordão ficou um pouquinho grande, pode terminar e prender a pontinha, por favor. Depois que você terminar, prendeu a pontinha, podem virar aqui para mim. Se não chegou ao final, não tem problema. Pode dar um nozinho. Enquanto você termina, eu quero ler para você Eclesiastes 4, diz assim: é melhor haver 2 do que 1,
Porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar. Mas sozinho, como é que vai se esquentar? 2 podem resistir a um ataque que o derrotaria. Mas sozinho não tem como resistir. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Antes talvez eu conseguisse, mas agora é muito mais difícil. Um casamento, ele se mantém sustentado por tudo aquilo que a gente profetizou aqui. Amor, alegria, respeito, cumplicidade, propósito. Mas tem algo que ainda é maior, que é chamado da pedra angular. Aquele que vem para trazer o equilíbrio. Aquele que vem para nos ensinar a amar um ao outro. Aquele que vem para proteger o seu casamento. Porque no momento em que você precisa perdoar, ele vem e te ajuda e você consegue perdoar. Quando você precisa ceder, ele vem, ele te ajuda e te faz ceder. Quando você precisa se colocar à frente para que o mal não atinja, ele vem à sua frente e protege. Então esse cordão, ele representa o quê? O marido, a esposa, mas o principal, a pedra angular, Jesus Cristo. E o cordão, ele não pode ser de 2 dobras. Ele não pode ter somente 2. Senão não conseguimos trançar, prender, formar, firmar. Precisamos entregar ao Senhor Jesus. Então vamos convidar agora o Senhor Jesus a fazer parte da nossa casa, do nosso casamento. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nesse momento, eu quero te entregar, Senhor, cada casal que está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, foram profetizados aqui, Senhor, sonhos, conquistas, palavras, Senhor, e foram lançadas, Senhor, no mundo espiritual. Eu sei que o Senhor já enviou anjos a esse favor. O Senhor se colocou de pé e recolheu cada uma delas. Mas nós convidamos agora, Jesus Cristo, venha, faça parte de cada família que aqui está, Senhor. Porque sem Ti não tem como, Senhor, subsistir. O casamento é um sonho do Senhor. E Jesus Cristo nos ensina a amar. Não existe amor que se acaba, existe amor que se decide. E nós decidimos por Jesus Cristo nessa noite. E te clamamos, Senhor, faça parte do nosso casamento, da nossa família, em o nome de Jesus. Amém? Aplaudam a Ele, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Sidão, que vai ministrar para nós. Ah, perdão, a pastora Raquel. Desculpa. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Eu acho que não precisa pregar, não, né, gente? Depois desse ensinamento, a gente fala para Deus, Senhor, Deus, muito obrigado, porque o Senhor levanta obreiros excelentes nos 4 cantos da terra. Quero me apresentar, sou Raquel, esposa do Sidão. Nós somos lá do Brasil, de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, Projeto Vida. Trazemos aí um abraço dos nossos apóstolos para vocês, de toda a igreja. É bom rever pessoas como Fernanda, né? Fomos jovens juntos na rede de jovens, não há muito tempo atrás, né, Fernanda? Não compromete, né? Mas é uma alegria imensa poder conhecer essa igreja abençoadora nessa nação e saber que realmente a nossa missão, como uma igreja que tem o seu chamado missionário, que é o Projeto Vida, de estender mesmo a nossa paixão por vidas pelas nações. Como diz o nosso apóstolo Joel, Shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que isso alcance a sua casa também, em nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar aqui algo, um tempo com vocês. Depois o pastor Sidão, ele vai falar também com vocês um pouquinho. Mas falar sobre relacionamento, né? Falar sobre casamento, falar sobre a pessoa ao qual nós
dissemos sim ao altar. Mas primeiro assim, tem algum casal de namorado aqui? Estão se preparando, né? Isso aí. Casal de noivos, tem alguém? Os outros são todos casados? Muito bom. Então, vocês dois, assim, são privilegiados hoje de ter essa ministração aqui, porque, gente, casamento é fácil? Ao sanguíneo. Casamento é fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Porque você casou com uma pessoa totalmente diferente de você. Você já se imaginou ter casado com alguém igualzinho a você? Meu Deus do céu! Pensa se você casasse com você mesmo, porque uma pessoa igual a você seria você. Socorro, Deus! Não duraria muito tempo, não. Porque às vezes eu não me suporto. Falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Mas a gente sabe como nós somos ministrados agora por esse momento tão especial. Obrigado, porque era realmente a palavra que eu traria, nem preciso explanar muito, mas nesse cordão aí de 3 dobras, né, de 3 cordas, a gente também pode ver a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se eles não estiverem num relacionamento, num lar, a nossa casa, ela não é firmada na rocha. É firmada sobre a areia, onde vem uma grande tempestade, derruba tudo. É firmado sobre a palha, onde vem um grande incêndio e queima tudo. Mas glória a Deus que nós temos a oportunidade hoje de construir a nossa casa na rocha. E construir a casa na rocha tem que ter base, tem que ter fundamento, né? Tem que ter, primeiro, lá as escavações, tem que começar de baixo para cima. E um relacionamento, ele precisa ter exatamente esse princípio. Começar de baixo para cima. Porque eu sei que todos vocês aqui não começaram lá no alto. Não começaram já tudo muito bem, né? Sempre muita prosperidade. Casamento, viver a 2, é constantemente viver de renúncias. E viver de renúncias é quando você no altar... Qual o nome de vocês dois, casais de namorados? Lucas e Diana. Quando a gente diz sim no altar, é lindo, é maravilhoso, você sonha com aquele dia, você imagina os detalhes, a cor, tudo. E aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é bom ou não é? A Lareian está lá no segundo aninho. Eu já tenho 21. Então, assim, ter a casa firmada na rocha significa que ter 21 anos de casado, ter 2 anos de casado, você já passou por situações a qual você deu vontade de falar assim, quer saber? Joga tudo para o alto, vamos terminar tudo, não é? Vamos acabar com tudo, porque tá difícil suportar, tá difícil prosseguir, tá difícil caminhar. Mas deixa eu falar algo para você. As diferenças são elas que mantêm um relacionamento. Olha que beleza. Eu e Cid, a gente faz muito casamento. Por cuidar de adolescentes e jovens, nós temos aí no nosso currículo eu não consegui fechar a conta, mas a gente tem 66 casamentos. Porque a gente é chamado para realizar, para ser padrinho. Isso eu estou falando só em realizar casamento, celebrar casamento e ser padrinhos. De convidados, aí a gente vai para mais de 100 casamentos. Eu amo casamento, amo festa de casamento, amo a cerimônia de casamento. E quando a gente conhece o casal, você para e observa assim, fala, meu Deus, olha como começou, olha como ela era, olha como ele era, como um conquistou o outro. E a gente lembra de toda a história do casal. E para e fala assim, nossa, mas são muito diferentes um do outro. Por quê? A diferença é que mantém um relacionamento saudável. Porque aquilo que você não tem, o seu cônjuge vai completar você e vice-versa. Porque nós não somos plenos em tudo no que diz respeito ao que eu quero falar com vocês hoje,
no que diz respeito aos temperamentos. Por isso que nós somos muito diferentes uns dos outros. Por isso que você casou com uma pessoa totalmente diferente de você. E os temperamentos, eles fazem parte da nossa natureza. Ele faz parte da sua personalidade. Temperamento é aquilo que você é no seu natural. São as suas características naturais. E aquilo que faz você forçar a ter um comportamento diferente, vai além do seu temperamento. Você precisa fazer um esforço a mais para, às vezes, numa social, né? Às vezes, numa festa, em algum lugar você precisa estar fazendo um esforcinho a mais. Isso não faz parte do seu temperamento, mas você precisa adquirir. E o mais lindo é quando o Espírito Santo vem e ele começa a transformar você. Ele começa a transformar o seu temperamento, porque lá no Brasil, quem aqui é do Brasil? Existe um ditado do mundo que diz, pau que nasce torto nunca se endireita. E isso, para o crente, isso não existe. Não pode existir. Nós nascemos, temos a nossa essência, mas o Espírito Santo, ele molda o nosso caráter. Ele transforma o nosso temperamento. Ele trabalha na nossa personalidade. Então, eu quero conversar com vocês porque você vai sair daqui entendendo um pouquinho da diferença que o seu cônjuge é de você. Porque, às vezes, nas nossas diferenças... Nossa, Samuel, quanta excelência, muito obrigada. Porque nas nossas diferenças, às vezes, a gente quer que o nosso cônjuge seja igualzinho a nós. Numa DR. Nossa, falar em DR é complicado falar no relacionamento. É complicado no relacionamento. E às vezes você quer que o seu marido, a sua esposa, seu namorado, né, sua namorada, às vezes você quer que ele reaja como você. Mas deixa eu falar uma coisa, não vai acontecer. E aí, como fazer? Precisamos entender um ao outro. E falar sobre temperamento, né? Quando a gente viu aqui a questão das 3 dobras, eu pego Pai, Filho e Espírito Santo e coloco dentro do nosso lar, ele vai nos mostrar que somos diferentes, mas nas nossas diferenças completamos um ao outro, porém nas nossas diferenças também somos tratados, somos disciplinados pelo Espírito de Deus. E aí é que está a questão quando se trata de um casamento. Ou nós decidimos deixar que o Espírito Santo nos trate, ou o seu relacionamento, o seu casamento, o futuro casamento, ele vai viver de fracassos. Porque se você não entender que, em primeiro lugar, para você dizer sim para o seu cônjuge, você precisou sair da sua casa, sair da sua comodidade. Gente, para eu sair da minha casa, da minha comodidade, acordar no outro dia, olhar assim e ver uma pessoa estranha deitada na minha cama, não é? Para o meu temperamento é assim. Eu parei, eu olhei, falei assim, o que aconteceu mesmo? Porque para o meu temperamento tem que ser tudo planejado, tem que ser tudo organizadinho, tem que ter tudo uma disciplina. E quando sai disso, você perde, né, um pouco como a gente fala lá, das estribeiras, você perde um pouco da noção das coisas. Mas quando Deus ele mostra que você tem uma diferença do seu cônjuge, significa que ele viu que você seria perfeito para ele. Ele viu que você encaixaria perfeitamente naquela pecinha que é difícil encontrar. Já jogou aquele quebra-cabeça que é difícil encontrar a peça? Você acha que aquela pecinha ali, mas ela não é. E você fica tentando encaixar, mas não é. É isso. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar na nossa vida, mostrando o nosso propósito. Como nós somos ensinados aqui, Deus realmente, ele une propósito. Quando Deus, ele une propósito, ele traz a dimensão da graça dele. É a graça do Senhor que eu quero chamar para dentro da sua casa, para o seu lar nessa noite, para você entender que se não for por ele, não tem como continuar.
Por isso que dá lá DR, cara, a primeira coisa que você precisa fazer, bota o joelho no chão e ora. Fala, Senhor, como que isso aconteceu? Aí agora a gente vai entender. Primeiro temperamento que eu queria falar com você, eu vou falar de mim mesma, tá? O primeiro. Eu não sei se você conhece qual é o seu, mas até o final você vai saber quem é você. E quem é você no relacionamento a dois? Primeiro temperamento que eu quero falar com você é sobre o colérico. Que pessoa é essa, né? Se você se identificar, tá bom? Daí você vai vendo como que Deus vai trabalhar na sua vida para poder transformar você, porque os temperamentos, eles são transformados. Eles precisam ser transformados pelo Espírito Santo. Então, o colérico, ele é quente. Ele é uma pessoa de relação forte, de uma pessoa que pensa rápido, uma pessoa organizada, uma pessoa intensa. Vai se identificando? Vai vendo aí? É uma pessoa realizadora, que planeja, uma pessoa determinada, uma pessoa disciplinada, colérico. Mas, pela manhã já acorda, né? Abre os olhos e já vem a agenda na cabeça. Bom, hoje é que dia? Eu acordo assim. Hoje é que dia? Hoje é sábado. Então, sábado tem isso. Essa hora eu preciso fazer isso, essa hora eu preciso fazer aquilo. Tudo organizadinho. Diferente do sanguíneo. Depois eu falo dele. Entendeu? Mas o colérico é essa pessoa que é extremamente organizada. Se preocupa o tempo todo. Vamos colocar aqui no relacionamento a dois. Se preocupa o tempo todo com seu cônjuge. Você já tomou banho? Não é assim? Você já escovou seu dente? Parece que é um filho, né? Vocês estão se identificando. Você já mandou aquele e-mail que você precisava mandar lá para a agência de viagem que quebrou as nossas malas? Quantas vezes eu te fiz essa pergunta, amor? Eu ia te cobrar agora. Amor, você mandou o e-mail. Só que ele mandou o e-mail e me encaminhou, então eu sei que ele fez. Por isso que eu não te cobrei. É uma maravilha. É uma maravilha. Mas o colérico, ele precisa tomar o cuidado, porque senão acaba se tornando controlador, manipulador. E isso eu brigo sempre comigo mesma. Eu brigo comigo porque sempre o jeito do colérico é o melhor. É o mais perfeito. É o que funciona. E como fazer isso no relacionamento? Como conviver isso no relacionamento a dois? Difícil demais, ainda mais quando é casada com sanguíneo. Gente, que tratamento. Que tratamento, mas vamos lá. O colérico, ele demora a abrir mão daquilo que acredita. Se ele acredita numa coisa, é aquilo que tem que ser. Entende? Nenhuma outra opinião importa. É aquilo que ele acredita que é. Então, é uma pessoa que a gente chama de cabeça dura. Entende? Por isso que tem a determinação. É muito difícil mudar a opinião de um colérico. Se o seu cônjuge é colérico, aí você já está começando, né? A falar, por isso que, né? Daquela vez foi complicado e a gente brigou porque temou que essa caneta era vermelha. E eu falei que era azul. Difícil mudar a cabeça de um colérico. Mas o colérico, ele é apaixonado pela vida. Ele ama viver. Mas viver com planejamento. O colérico, ele é excelente em tudo. Tem excelência, mas com planejamento. É seguro em tudo. Nós vamos viajar. Então, olha, arruma a sua mala. Coloque isso, coloque aquilo. Não esqueça da escova de dente. Eu acabei esquecendo, né, amor? Falei tanto na cabeça dele, eu que esqueci. Não esqueça de colocar, cadê seu passaporte, não é? Está levando seu passaporte? Colérico. O tempo todo quer cuidar. É cuidadoso, é excelente em tudo que faz. Traça o destino de todos e só avisa depois que fez tudo. Lá em casa é assim.
Tenho 2 filhas, daqui a pouco vocês vão conhecê-las. Uma de 15 e uma de 11. E Lara é assim, eu organizo o dia delas todinho. Aí quando elas vêm assim, mãe, mas eu não queria ir no inglês hoje. Mas quem que disse que você não vai no inglês hoje? Você precisa ir no inglês hoje sim, mas mãe, eu estou com tanta cólica. Não tem problema, eu vou te dar um remedinho, toma o remédio e vai para o curso. Então assim, sempre está tentando controlar tudo de uma maneira positiva, mas precisa tomar cuidado, precisa saber frear, senão você acaba sendo manipulador. Manipulador. No casamento, gente, isso é péssimo. Imagina eu, mulher colérica, para um homem sanguíneo. Se eu não vigiar, eu mando em todo mundo. Mando nele, mando nas meninas, mando na minha mãe. Eu resolvo o problema de todo mundo. Mando o meu irmão que está lá no Rio, na minha irmã que mora com a minha mãe. O senso de cuidado é muito grande. Mas tem que tomar cuidado para não manipular. Então, não dá para ser somente do seu jeito, viu, colérico? Se você, esposa ou esposo, é colérico, não dá para ser somente do nosso jeito. Tem dificuldade de pedir desculpas? Tem mesmo. Você erra e fica assim, né? Quietinha, não é, amor? Fica quietinha, né? Aí fica assim, planejando como você vai entender que você errou e que você precisa ir lá e pedir desculpa. É simples, gente. Só falar, amor, desculpa, errei mesmo. Eu aprendi, tá, gente? Mas tem hora que atrás lá o negócio puxa. Por quê? Sempre tem aquela questão de que eu tô certa em tudo. Autossuficiente. O colérico, ele ouve o tempo todo as pessoas falar assim, calma. Gente, quer me irritar, é falar assim, calma. Calma, Raquel. As minhas filhas, calma, mãe. O tempo todo tá assim, né? Não sou acelerada, mas o tempo todo. Eu tô aqui no Brasil, elas estão lá no aniversário, eu tô aqui monitorando elas. Já chegou? E aí? O que está acontecendo? Tira a foto, me manda. É assim, gente. 15 anos e 11 anos numa festa. Porque os adolescentes no Brasil hoje estão assim, vai para a festa, o pai e a mãe não pode ir, não. Aí eles vão para a festa, fica lá o dia inteiro. Então, o colérico, ele tem essa questão. Fica irritado quando o seu cônjuge fala assim, mas calma, que calma. Não, as coisas têm que ser, até o final do dia eu tenho que dar o checklist da nossa rotina, não é? Mas eu quero dizer 3 R's para você do colérico. Fala comigo assim, resolução, resultado e restituidor. Esse é você. No seu casamento, você precisa ser uma pessoa que tem resolução, resolve mesmo. Mas não adianta você querer resolver as coisas na força do seu braço. Tem que chamar o cordão de 3 dobras para as decisões que você quer tomar. Tem que ser mesmo aquela pessoa que cobra, que dá resultado. Porque pensa, um casamento que não tem resultado. Um casamento que você sonha uma coisa e não tem o resultado daquilo que você sonhou ou planejou. Então, o colérico, ele é maravilhado por causa disso. Sempre, o tempo todo quer resultado, né? O tempo todo cobra porque ele quer ver resultados. E isso é positivo, tem que ser de uma forma positiva. E ele é restituidor. Sempre vai ter um momento onde vai ter o tempo da restituição. Porque quando é um temperamento transformado pelo Espírito Santo, vai entender que é um déficit na pessoa que está com você. E ali o Espírito Santo te conduz para levantar, para ensinar, para poder mostrar para um sanguíneo que aquilo que ele começa, ele tem que terminar. Não comece outra coisa, meu amor, se você não terminou essa aqui. Restituidor. Vai cobrar resultado, mas porque sabe do potencial do seu cônjuge. Lá em casa é assim, tá? Não é, amor? Concorda comigo, por favor. Ó, viu? Já manipulando. Mas vamos lá. O colérico, ele faz a gestão financeira do casal.
você tem no seu cônjuge a inteligência emocional de ele conseguir gestar as finanças, se ele é colérico, deixa na mão dele. Lá em casa, quem gesta as finanças sou eu. Porque se um sanguíneo gestar as finanças da minha casa, o meu cartão vai para o especial, passa do limite, e tudo é lindo, compra presente para todo mundo. E aí, como que a gente fica? Para gestar financeiramente uma casa, o colérico é excelente. E, então, olha, não cutuque o seu cônjuge, tá? Só sorria para ele se você está identificando com ele, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. É difícil, né? Falar de você mesmo é difícil, viu? Mas continuando então. O segundo é o sanguíneo. Meu marido, Cid, sanguíneo purinho. O sanguíneo é altamente motivado, o sanguíneo ele é espontâneo, o sanguíneo é intenso, o sanguíneo é motivado, o sanguíneo começa tudo com empolgação, o sanguíneo aonde chega, ele vai em todos os lugares. Não sei se vocês observaram, mas ele chegou, ele falou com todo mundo, ele subiu no altar, ele cumprimentou todo mundo, a colérica chegou, oi, tudo bem, boa noite, shalom, graça e paz, e sentei na minha cadeira. Ele chegou, parece que ele conhecia todo mundo. Ele sentou ali e falei, mas amor, você conhece as pessoas? Ele, não. É deles. Então, o sanguíneo, ele tem essa facilidade. Porém, fala com todo mundo. A gente estava agora no Palácio de Cristal, numa conferência global de líderes de jovens, e a gente chegou na conferência, eu falei, estamos em Portugal, 4.000 pessoas, vou chegar de boas, tranquila, vou sentar e vou ficar quietinha, vou ser ministrada. Na porta, Sidão! Nossa, cara, você aqui. Começou. E Sidão daqui, Sidão dali, conversa com um, conversa com o outro. Ele ficou meia hora na entrada do evento. E eu, quietinha na pilastra, esperando ele falar com todo mundo. Com um sorriso no rosto. Não é, amor? E eu cumprimento todo mundo. Sou simpática, mas não tanto quanto de chegar e pegar o ambiente todo para você. Sentado lá na fileira, passava todo mundo, cumprimentava ele. Eu falei, mas não é possível. Eu estou no Brasil, eu estou em Portugal. Mas é essa facilidade de comunicação que agrada no relacionamento. O sanguíneo, ele acorda de manhã, 5:30 da manhã, como se fosse meio-dia. Abre a cortina, dá bom dia pro dia. Já fala como no 2x, como se tivesse já 3 horas da tarde. A bateria não acaba nunca. Quer falar. Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade. Não sei se é por estudar a mente, mas às vezes quando eu estou com uma pessoa e o papo é chato, eu olho para a pessoa, Fernanda, eu concordo, eu digo sim, eu digo não, mas a minha mente está no outro espaço. Você, achei que era só eu. Mas eu sou super simpática. Gente, aí ele quer conversar de tudo. Coisa que eu não quero saber, ele quer falar, mas um temperamento transformado pelo Espírito Santo, eu ouço. Até porque, gente, eu sou psicanalista, eu trabalho com terapia, eu sou pastora, eu faço atendimento com adolescentes, jovens e pais. Eu sou uma boa ouvinte, porque o colérico é assim, ele ouve bem. E o sanguíneo? Quer falar. Eu falei, cara, não é possível. Falam que a mulher fala muito, não é? Dizem por aí. Lá em casa é diferente, tá? Lá em casa é diferente. Fala demais. Demais assim no bom sentido, tá bom? Mas o sanguíneo, vocês estão indo, né? Porém, o sanguíneo, ele, para casar com alguém, precisa ser uma pessoa extremamente diferente dele. Porque senão dá PT no relacionamento. Senão dá perda total. Agora, você que é sanguíneo, imagina se você casasse com outro sanguíneo.
que ia ser? Hã? Ia dar briga para falar, mas tem hora que eu falo assim, meu amor, quanta coisa. É isso mesmo? Meu Deus, eu já me perdi nas suas histórias. Porque tem assunto que eu nem imagino que ele tenha dentro da cabeça dele. Cara, isso são todos os dias. Todos os dias. Dorme falando, contando coisas, novidades. Não acorda, né? E dorme. Falando. E eu estou lá no meu trabalho, fazendo atendimento. As minhas terapias, meus aconselhamentos. Quando eu vou abrir o meu celular, cara, o meu WhatsApp lotado de mensagens do meu amor sanguíneo. Influente, falante. Onde você está? Preocupado comigo, né? Olha, fui lá no mercado, manda foto de tudo que vai comprar. Foi na Havan lá, foi comprar o que mesmo? Umidificador de ar. Vou lá na Havan, porque eu vou comprar um umidificador de ar, porque o ar lá no Brasil tá impossível de respirar. E aí, foi na Havan. De repente, começou a subir notificação. Quando eu fui abrir, 22 mensagens. Amor, eu vim aqui na Havan, vou comprar um umidificador, mas olha essa panelinha de fundir. Tu ia comprar um umidificador. Você está falando sobre a panela de fundir. Aí eu imaginei, porque a loja é grande. Cara, ele estava lá na seção de umidificador, ele já foi parar na seção de eletrodoméstico. Então, assim, é bom viver com o sanguíneo, mas precisa, quem é sanguíneo aqui, precisa entender que no relacionamento a dois, o outro também quer falar. O outro também quer compartilhar, né? O sanguíneo é dramático. Dramático. Foi comprar o que eu falei para você? Tanto faz. Amor, essa roupa tá boa para o casamento? Não, a outra é melhor. Mas você também, hein? Não vou te perguntar nada mais. Eu falei, mas você perguntou se essa roupa estava boa. Eu falei para você que a outra estava melhor. Como que você agora diz que não vai me perguntar mais nada? Estávamos em casa sozinhos, eu e ele e eu. Maravilha. Aí chegou ele, da caverna dele, do escritório dele, porque hiberna. De sanguíneo, às vezes ele tem um ápice assim, sabe, de querer ficar sozinho. Aí vem ele. E eu, no meu sofá, assistindo minha série Grey's Anatomy. Vou fazer um sanduíche para a gente comer. Eu falei, eu não quero, amor. Como assim você não quer um sanduíche? Eu falei, eu não quero comer, ué. Aqui eu estou comendo demais, que eu não sou de comer à noite, não. Nossa, eu estou apavorada com o que eu estou comendo aqui. Como assim você não quer comer? Amor, eu não quero comer. Pode fazer um só para você. Nossa! Mas como assim você não quer comer? Você não comeu nada. Você vai passar mal, você vai desmaiar. Eu falei, simplesmente eu não quero. Não pode ser. Você está com algum problema. Eu falei, meu Deus, só baixei a cabeça assim. Então tá, meu amor, vai lá fazer o sanduíche para mim. Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada também, não. Olha o drama. Uma DR se formou porque eu não queria o sanduíche. Aí depois eu queria o sanduíche. Aí o drama, porque é um artista. O sanguíneo é um artista. E o drama... Você é sanguíneo? Ai, meu Deus. E o drama se formou. Mas é algo que o sanguíneo precisa vigiar. Começa uma coisa, termina. Começa uma coisa, termina. Deixa o Espírito Santo transformar isso no seu casamento. Porque qualquer outro temperamento que é casado com sanguíneo, onde ele começa uma coisa, acha super legal, meu Deus, olha que ideia maravilhosa, vamos fazer, vamos. Aí não fez. Nossa, olha essa outra ideia que maravilhosa, vamos fazer, vamos, não fez. Você vai acabar gerando uma insegurança no seu cônjuge, se você começa algo e não termina. E gera insegurança mesmo. Precisa de disciplina e foco para dar segurança. E é uma bênção. Você entender quando você é sanguíneo e o Espírito Santo controlar, transformar seu temperamento, você vai ser a pessoa, né, trabalhada nos 4 temperamentos, a melhor pessoa para se conviver.
Porque você é feliz, você alegra, você traz um ambiente, você muda ambiente, você tem o poder de mudar seu lar. Você sai de casa de manhã, quando você volta, parece que não aconteceu nada de ruim no seu dia, você volta super feliz, você volta de alto astral, porque você está feliz o tempo todo. Terceiro, melancólico. Uau! O melancólico é estruturado, é comprometido, é leal, é sensível, é piedoso, é empático. Ele precisa o tempo todo de se sentir seguro. Cônjuge, marido, mulher. Se você tem seu companheiro aí, sua esposa, seu esposo, melancólico, por favor, transmita segurança para ele o tempo todo, porque é extremamente sensível. Se você fala mas num tom mais alto, você criou um problema para ele tentar resolver na mente dele para 6 meses. 6 meses depois ele vai sentar com você e vai falar: amor, lembra naquele dia quando você falou aquilo comigo e eu fiquei muito chateada com você? Aí o sanguíneo vai virar para você e falar assim: eu não lembro de nada não. Nossa, por que você não falou? A gente resolvia na hora. É maravilhoso isso, né? Colérica casado com sanguíneo. Eu não gosto de resolver DR na hora. O sanguíneo quer. O negócio está quente, as divergências. E eu falo: eu quero conversar depois. Porque a natureza do colérico é ruim. Eu quero conversar depois. Não, a gente tem que resolver agora. Depois. Deixa eu me entender, porque quem tem o Espírito Santo tem que se entender, viu, gente? O melancólico precisa se entender. Então, assim, não adianta querer resolver também com o melancólico na hora, porque vai te dar um trabalho. Se ele se feriu por algo tão pequeno, você vai fazer uma ferida maior ainda, se tentar resolver naquele momento. Tem que dar tempo. O melancólico, às vezes, se mostra muito insatisfeito. Para você preparar uma noite para o melancólico, você precisa não simplesmente levá-lo a um jantar. Você precisa ter todo um clima. Né? Você precisa ter todo um momento de fazer um convite, mesmo que já é casado, tá? Moça, amor, você me levou naquele restaurante, mas você nem perguntou o que eu queria beber. Mas já sabe. Mas para o melancólico ele faz esse tipo de questão. E aí, como resolver? Como resolver com uma pessoa extremamente sensível, mas é um dos temperamentos que é extremamente confiável. O melancólico no relacionamento a dois, você pode contar tudo que vai ficar com ele e só para ele. Não é igual um sanguíneo que, se não é transformado pelo Espírito Santo, vai compartilhar com todo mundo. Porque é uma história, um evento. Não é como o colérico, fala assim: nossa, pelo amor de Deus, né? Você está sofrendo por causa disso? Então, assim, o melancólico, ele é detalhista. Ele vai ver no relacionamento a dois o detalhe que faz a diferença. O detalhe na vida do seu esposo, da sua esposa, aonde você vai surpreender. Onde você vai conseguir trazer de um momento tão simples, no momento mais importante na vida a dois. E o quarto e último, que é o fleumático. Deixei o fleumático por último, porque ele sempre fica por último mesmo. Ele não quer briga com ninguém. Ele quer paz com todo mundo. Não quer confusão, não quer discussão com ninguém. Pensa num casamento onde tem um fleumático, que seja o colérico ou o sanguíneo. O tanto de irritação que ele causa. Porque com o fleumático, não, meu amor, tudo bem. Não, meu amor, nossa, não precisamos mais criar nenhum tipo de problema com isso. Meu amor, já passou, fique em paz. Para um colérico e para um sanguíneo, passa dos limites. Gente, eu tenho uma amiga minha, pastora Patrícia, não sei quantos conhecem aqui. Cara, ela é extremamente fleumática. Porque um fleumático é assim, um fleumático casado com sanguíneo. Daí chega alguém e faz
destrata o seu esposo, a sua esposa fleumática. O sanguíneo vai querer, e aí, meu irmão, o que é? O que está acontecendo? Porque você falou assim com a minha esposa. O fleumático vai falar assim, amor, deixa, não aconteceu nada. Só quer paz, não quer conflito com ninguém, é uma pessoa extremamente pacífica, é uma calmaria em pessoa. Pastora Patrícia, gente, meu Deus, falo, Patrícia, como que você consegue ser assim? Ela, amiga, Deus faz, né? Falei, Patrícia, não é, Lara? Deus faz mesmo, Pati. Aí fala, Pati, nossa, eu estou tão feliz, eu vou dar um abraço nela, só faz assim. Ai, tá bom. Não é uma pessoa muito assim, calorosa, né? Mas é uma pessoa totalmente, não reclama de nada. Quer sempre ficar no cantinho dela, totalmente pensa muito. Então, pensa casada, você que é casado ou casada com uma pessoa fleumática. Ai, o que você quer comer hoje? Tanto faz. Aonde você quer passear hoje? Você que sabe. Nunca tem opinião, nunca não mostra um desejo, sabe? É sempre meio assim, sabe? Apática. Você precisa o tempo todo, tá? Vamos? Fala o que você quer. Aí tem casal que é assim. Se você não falar o que você quer comer, nós não vamos comer. A gente já saiu com muitos assim. Falar, quer saber? Aí a colérica, quer saber de uma coisa? Então eu vou pedir para todo mundo. Garçom, já resolvi o problema de todo mundo. Ninguém decide nada. O sanguíneo quer conversar. Conversar com a casa. Só pede uma água, garçom, uma água tônica. A colérica está lá. Nossa, já passaram 10 minutos, já se passaram 20 minutos, ninguém pediu nada. O restaurante vai encher. O fleumático está lá, olhando não sei para onde, pensando não sei em quê. E aí, Fernanda, o que você vai querer beber? O que você vai beber? Fernanda, qual prato que você vai querer comer? Você vai comer o quê? Oxi. Tem que ter vontade própria no relacionamento a dois, então. O fleumático, ele precisa se posicionar. Sabe? Precisa ter aquele posicionamento assim, claro, com sabedoria, né? Com toda a delicadeza, com toda a franqueza, porque o fleumático é franco. Pastora, eu falo dela porque eu só conheço ela, de fleumática. Porque a pastora Patrícia, assim, ela chega para mim e fala assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Falei, diga, olha, aquilo que você fez não foi legal. Aí eu já sei que é o Espírito Santo usando ela para falar comigo. Eu falei, Paty, é verdade. Nossa, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo outro, porque a gente tem uma proximidade muito grande. Quando eu cheguei na igreja, ela liderava os jovens. Então, eu sempre fui muito pastoreada pelo jeito dela. Então, assim, quando você entende quem é você, o seu temperamento, a sua personalidade, e deixa o Espírito Santo transformar você, você vai conseguir fortalecer a sua aliança. Fala comigo assim, eu tenho uma aliança. Primeiro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E eu tenho uma aliança com meu esposo ou esposa, diga. Agora, que nós saiamos dessa noite aqui entendendo um pouquinho do jeito que o seu cônjuge é, para que você não exija dele aquilo que ele não pode entregar sem antes ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É isso. Vem, meu amor. Pode aplaudir a Jesus. Porque Ele é quem... Jesus é quem governa a nossa vida, né? Gente, eu nunca fui tão exposto quanto hoje. Estou aqui pensando... Eu tô na minha cabeça ali, eu tô assim, eu devolvo... Ao drama. Eu já falei com a Lara ali, se você me ver no corredor do hotel, você sabe que ela me colocou para fora do quarto. Ela é a brava da casa, gente. Vocês viram aí, né? Eu só concordo. Não, você é um amor, você é uma princesa. Meu Deus. Vamos. Vou até orar agora para poder dar uma sentada aqui no negócio.
Gente, privilégio estar aqui, é uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz, pastor Aladir, pastora Denise, conseguiu ajustar para a gente estar aqui. A gente veio direto dessa conferência no Porto, né? E a gente estava com muita expectativa de poder estar esse tempo com vocês, de poder rever alguns amigos. A gente está vendo alguns amigos muito preciosos. E a gente está feliz porque o desafio foi lançado, né? A gente prega muito para adolescentes, muito para jovens. Aí quando falou que nós íamos fazer um evento com casais, eu falei assim, cara, não, nós vamos ter que expor algumas coisas que a gente não está acostumado a expor, né? E eu falando com ela, nós vamos falar de quê? O que a gente vai conversar? Aí ela falou, eu vou na minha praia, eu vou nos temperamentos. Eu falei, então eu vou na minha, eu vou falar de sexo. Eu falei, não, mas assim, com moderação, né? A pastora Denise nem sabia disso, nem pastor Aladir. Não, é menos, eu vou pegar leve, eu vou não chega tanto. Mas é interessante porque nós cristãos, nós temos uma visão, eu não sei, eu estava lendo um livro, né? A Raquel fez até um vídeo no aeroporto quando eu estava lendo esse livro, e é um livro que eu já estou lendo há um tempo, porque ele é um comentário bíblico, e ele fala sobre lar, família e casamento. E esse livro eu já estava lendo há um tempo, porque a gente tem sido muito questionado por jovens casais. A gente está na nossa liderança, alguns jovens estão começando a se preparar para o casamento. E a gente tem um casal de jovens lá que eles são assim, eles estão perguntando tudo. Eu até fiquei na dúvida assim, porque os pais da jovem que vai casar, eles estão casados há muitos anos. E eles são uma referência de casal. Recentemente eles passaram por uma depressão da esposa, e o marido segurou a peteca ali, aquele tempo difícil da depressão da mulher. E a gente acompanhou muito, porque as duas filhas são muito ligadas a nós. E nós acompanhamos todo o processo da mãe. A mãe era uma doceira de mão cheia, fazia bolos maravilhosos. De repente ela entrou numa crise depressiva e ela perdeu a vontade de fazer tudo. E eu fui o que saí mais perdendo do que a família dela, porque eu ganhava os bolos que ela fazia, né? Quando os bolos parou de vir, eu falei assim, o negócio está meio estranho lá. E nós descobrimos que ela estava passando por uma depressão muito forte, e o marido conseguiu estar junto o tempo todo, num período de decisão das filhas também com relação à vida acadêmica, ao futuro do casamento. E eu até perguntei para a Raquel, eu falei, nossa, a Thaís está perguntando tanto para nós, e ela tem o pai e a mãe que conseguiram superar tantas dificuldades. E numa das perguntas que ela foi fazendo para a gente, eu comecei a ver que tinha uma necessidade de introduzir um pouco mais nesses assuntos para conversar com os jovens. A gente sempre aconselha muitos adolescentes e jovens nesses assuntos, mas a gente vai sempre assim, é uma pergunta ali, uma no final do culto, lá pega a gente de surpresa e faz uma pergunta, às vezes é num momento que a gente está numa descontração de mesa, e a gente sempre, os assuntos são muito curtos. E eu comecei a falar com a Raquel que a gente precisava entrar um pouquinho mais detalhado em alguns assuntos, porque o jovem precisa desse direcionamento, e até porque agora eu tenho as filhas que já estão crescendo, a de 15 já veio um garoto querer se engraçar lá em casa, então eu já tive que... Eu estava lendo 2 livros, eu estava lendo 3 livros, a Bíblia, esse sobre o lar, família e casamento, e estava lendo um de armas de fogo, né? Então, um manual mais prático para poder usar mais rápido, né? Mas aí eu comecei a ver que realmente era uma necessidade de poder estar mais atento a esses assuntos, porque hoje nós temos 3 alternativas para responder as coisas relacionadas à relação de pessoas, a casamento, ao futuro de um casal, a um casal de meia idade. Então a gente começou a ver que esse ambiente ele é muito propício para voltar a alguns assuntos importantes. Porque hoje as pessoas estão consultando vários lugares. Hoje você quer saber alguma coisa, você vai na internet, você vai procurar a opinião de várias pessoas. Tem os especialistas, tem aqueles que são os que querem ganhar um like ou alguma coisa, vão lá e põem opiniões. Tem o da caixinha de perguntas, tem a inteligência artificial. Então a gente tem recursos para poder ter resposta para tudo. Mas quem realmente dá o testemunho de que o relacionamento, independente das dificuldades e dos momentos bons, ele é resposta para alguém que não conhece nada ainda. Desde do momento a 2, da primeira noite a 2, das núpcias, do tempo de casamento, da criação de filhos, de superar momentos difíceis com finanças, sobre a relação íntima através do sexo. Então são vários assuntos, e a gama ela é muito extensa, e todos eles, como a Bíblia aponta a luz para isso? Porque se todos nós aqui, eu até falo que é um desafio muito grande, quando a gente fala
sobre convivência. Porque cada um aqui tem uma experiência, tem a sua experiência. Mas e à luz da Bíblia, como Deus vê? O que Deus quer para o casal? Então eu fiquei pensando isso esses dias e falei assim, Senhor, a gente está nós temos vários sentidos para a nossa vida hoje. E uma das áreas que mais somos lesados e não vemos isso é na nossa relação íntima. É do quarto para dentro. É onde começa a grande crise de maioria dos casais. Muita gente fizeram uma pesquisa no Brasil e foram perguntar qual era o motivo do grande número de divórcio. E aí muita gente fala, deve ser o adultério, deve ser o... Aí começaram a falar, não, é a intimidade do casal. Porque da intimidade do casal, ela vai partir para a crise de finanças, ela vai partir para a crise com os filhos, ela vai partir para a crise de ter um caso extraconjugal. Porque da intimidade do quarto para dentro é que se resolve. Eu falo que, pelo menos da minha relação com a Raquel, muitas das nossas decisões e das mais importantes como casal foi dentro do quarto. Foi ao pé da cama ou sobre a cama. Mas muitas delas foram decididas da porta do quarto para dentro. Dali para fora, a gente ia para a prática de resolver. Mas teve noites que ela ficava sem dormir preocupada, eu ficava sem dormir preocupado, e às vezes ela dormia tranquila, porque estava tudo resolvido, às vezes eu dormia tranquilo, tudo resolvido, porque a gente sabe que o ambiente da intimidade do quarto é onde nós estamos ali praticamente resolvendo tudo. Quando eu assisti o filme Quarto de Guerra, não sei quantos aqui puderam assistir esse filme, uma das coisas que mais me elucidou sobre a intimidade do casal, e a história do filme é baseada num casal em crise, na crise conjugal, e eles conhecem a história de uma senhora que tinha um lugar que ela orava secretamente, e aquilo ali ela resolvia todas as questões dela relacionadas ao casamento. E é uma brincadeira do filme que o marido dela era um homem de guerra, era um estrategista de guerra. Então ela leva essa história para o casal que estava em crise, e aquilo ali me fez lembrar muito que é a nossa verdade como casais. Até para os que vão se casar aí, que tem um casal de namorados, nós que estamos, alguns que estão há pouco tempo casados, eu e Raquel, a gente com os nossos 21, a gente já está num processo em que a gente está começando a entender o que é levar um casamento a uma longevidade, o que não é fácil na nossa sociedade hoje. Então, eu fiz uma pergunta para Deus e realmente eu busquei isso na palavra, porque a Bíblia ela vem com muitas respostas que às vezes nos passam despercebido, porque a gente às vezes tem uma busca por Deus, que quando chega num determinado assunto, a gente deixa Deus de lado. A intimidade do casal, praticamente muitos de nós na nossa cultura deixamos Deus de lado. Nós não colocamos Deus na nossa intimidade. Apesar que lá no altar, nos votos, nós colocamos Deus em todas as coisas. Na saúde, doença, no dia bom, no dia mal. Então nós colocamos Deus para tudo. Mas na hora que entra na intimidade do casal, e agora tem um outro fator também, que é na parte financeira do casal, a gente tem deixado Deus de fora. A gente só pede para Deus cobrir, guardar. Mas a gente precisa ter o desafio de falar, Deus, você tem que fazer parte aqui. E hoje, quando nós começamos com o cordão de 3 dobras, eu falei aqui, em todas as áreas. Isso inclui a intimidade do casal, sexualmente falando. E eu estou falando isso porque eu fui ver na Bíblia o que Deus fala sobre a vida íntima. E eu coloquei o tema da minha conversa com vocês hoje, coisa rápida, mas eu quero concluir para vocês, que eu até coloquei o tema, quando Deus entra no nosso quarto. Era o tema que eu preparei aqui. E eu quero ler com você um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 7. São 3 versículos apenas, o 3, o 4 e o 5. Você conseguiu, João? Veio para mim? Acho que eu te mandei, não mandei? Tá. A Raquel esqueceu da imagem, eu vou fazer no final. Eu te mandei um texto aí, vê se eu acho que eu tinha te mandado no WhatsApp na versão que eu ia fazer. Se não, eu leio aqui, tá tranquilo. Se der tempo, beleza. Eu te mandei agora também, na hora que eu fui subir aqui, eu te mandei. É o sanguíneo. Eu não me controlo. Ela foi falando das qualidades e dos defeitos, aí eu pensei mais nos defeitos, te mandei na hora. Eu quase quebrei. E eu nem te avisei, né? Mas eu quero ler com você, a versão que eu vou ler aqui é uma versão da Bíblia amplificada, ela é uma versão em inglês, mas eu gostei muito quando eu a traduzi, ela teve uma parte muito boa do texto aqui para mim. Deixa eu ler com você,
Se der tempo, você coloca, João. Fica tranquilo, hein? Não põe na pressão. Ó, aí, meu Deus, hein? Essa é a nova versão, a nova Almeida atualizada, né? Beleza. Hã? Não, tá suave, deixa aí. Deixa essa aí, eu vou lendo aqui e a gente vai fazendo bem bolado. Eu vou ler nessa versão primeiro, então, depois eu leio na que eu estou ali. Olha só, verso 3 do 1 Coríntios 7. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também diga, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tentem vocês por não terem domínio próprio. Aí deixa eu ler agora na versão da amplificada, para você entrar nesse contexto comigo. A amplificada diz assim: o marido deve cumprir seu dever conjugal para com sua esposa, e a esposa com boa vontade e gentileza, e da mesma forma a esposa para com seu marido, e seu marido com boa vontade e gentileza. A esposa não tem autoridade exclusiva sobre seu próprio corpo, mas o marido compartilha com ela. E da mesma forma, o marido não tem autoridade exclusiva sobre o seu corpo, mas a esposa compartilha com ele. Não se privem dos direitos conjugais, exceto, talvez, por consentimento mútuo por um tempo, para que vocês possam se dedicar sem impedimentos à oração. Mas se unam novamente para que Satanás não os tente a pecar por causa de sua falta de controle. Agora deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, para você entender como Deus trata essa intimidade do casal de uma forma muito séria na Bíblia. E usou o apóstolo Paulo para trazer um entendimento para uma região, que é a região de Corinto, que é na costa da Grécia, daqui a 1 dia e meio de viagem, daqui de Portugal. E se você vai entender o que o apóstolo Paulo queria explicar aqui. O que está acontecendo? A igreja de Corinto ela estava com uma característica. Ela vivia uma promiscuidade muito grande. É uma região portuária, vivia um tempo muito difícil, sexo livre, uma cultura bem libertina. E começou a igreja, o apóstolo Paulo começou a ensinar, a responder às perguntas que a igreja de Corinto estava fazendo para ele. Ele estava preso em Roma. E ele recebeu uma carta desses irmãos de Corinto para poder dialogar sobre algumas questões sobre o casamento. E foram as primeiras questões que eles colocaram. Por quê? Porque o ensino de Paulo que estava indo para a igreja de Corinto era que o fim dos tempos estava chegando. E sempre foi um ensino mesmo nas cartas paulinas, que logo, logo viria o tempo de buscar a igreja. Logo depois João escreve Apocalipse. Então a gente tem um contexto todo desenhado mesmo da época. E a sociedade de Corinto, principalmente os primeiros cristãos de lá, começaram a ter receio sobre os casamentos. Para que eu vou casar se Deus vai me levar? Eles começaram a ter esse pensamento específico. Para que eu vou procriar, ter filhos? Para que eu vou manter uma relação de casamento? E quando você passa a ter esse pensamento, numa cultura que ela é meio livre sobre sexo, sobre relações, a pessoa está assim, ou eu me jogo, ou eu me privo totalmente de sexo. Ou eu faço sexo com todo mundo, ou eu vou lá e me privo de fazer sexo. Então a cabeça dos crentes da igreja estavam desse jeito. Aí o apóstolo Paulo escreve essa carta mostrando para a igreja sobre a importância da mulher e do homem, do cuidado com o corpo e como compartilhar da relação íntima do casal. Eu estou falando isso para vocês entenderem que Deus leva muito a sério a questão da nossa intimidade do casal, do homem com a mulher no seu casamento. De como nós temos que levar muito a sério a questão de como eu respeito e como sou respeitado no meu casamento. E o apóstolo Paulo aqui, não sendo radical, ele inclui uma situação muito interessante. Ele fala assim, quando você cuida de si mesmo para outra pessoa, você valorize isso até o fim da sua vida. Só pare, se for necessário, para as orações. Ele foi bem radical, ele está dizendo aqui. E aí ele usa um contraponto, ele fala assim, quando você tem uma intimidade com o teu cônjuge, quando vocês se dedicam ao outro, quando vocês estão cuidando um do outro, quando vocês compartilham da intensidade da vida íntima de vocês,
vocês têm aquele momento de só parem de ter esse tipo de relação quando vocês dois estiverem orando juntos. Olha que loucura isso. E aí ele fala assim, mas se em algum momento da intimidade ou da oração vocês esquecerem de fazer uma das duas coisas, vocês precisam tomar cuidado com as investidas de Satanás. Porque Satanás vai começar a trazer divisão entre vocês. E aí vocês precisam ter autocontrole. Então esse texto aqui, ele é um texto que ele é muito simples, parece que não, mas é, e ele é muito direto em como nós precisamos manter a relação íntima do casamento. Porque na nossa cabeça, principalmente a do homem, a minha pelo menos de sanguíneo, vamos lá, fire na cama, e vamos embora. Se deixar, eu vou chamar ela o tempo todo para a gente ter a nossa intimidade. Eu não sei, você poderia ter trazido os temperamentos no sexo, que aí ficava mais fácil de eu já entrar aqui na introdução do negócio. Como é que o colérico é, como é que o fleumático é, como é que... Aí já ficava mais fácil para mim. Mas eu estou falando isso porque, na minha visão, eu começo a ler esse texto, eu começo a ter uma certa intensidade no entendimento do que Deus quer para o nosso casamento na vida íntima. Ele quer que eu me dedique o suficiente para ela, ela se dedique o suficiente. E vida íntima aqui, gente, não estou falando só de sexo, não. Tá? Parece que é, mas não é. A ideia é falar de toda a relação íntima do casal, em todas as coisas. Desde as decisões relacionadas à criação de filhos. Até porque, eu vou abrir um parênteses, eu estava procurando entender um pouquinho mais e eu fui perguntar para Deus qual é a grande crise dos casais hoje. Eu não sei se o que eu for falar aqui vai de encontro a você. Eu vi que nos temperamentos vocês se identificaram em vários momentos. Mas eu estava aqui fazendo um levantamento e eu fui ver sobre a crise do casal e tem 3 coisas que afetam demais os casais hoje. A primeira delas é o distanciamento emocional. É a nossa dificuldade em entender a parte emocional do outro. Eu acho que a Raquel deu aqui para nós uma lista, e eu acredito que isso funciona muito, porque a primeira vez que eu ouvi sobre os temperamentos, eu confesso que até eu identificar o meu, apesar que é fácil de identificar um sanguíneo, eu falei que como evitar que isso prejudicasse o meu casamento. Mas o distanciamento emocional, eu tenho que ser muito atento, eu tenho que ter um discernimento muito grande para entender os momentos emocionais dela e ela entender os meus, para não causar uma distância entre nós. Uma das grandes barreiras que os casais estão tendo hoje, na sua crise no casamento, é não entender as emoções do outro. Então a primeira coisa é o distanciamento emocional. Vale lembrar que os pais dessa jovem que eu estava falando, e para mim até hoje, realmente perto de mim, da minha realidade, é um casal que me ensinou muito. Ver o marido entender o tempo de depressão de uma mulher. E olha que o tempo de depressão dela foi muito difícil, né, Raquel? Ela quase alucinou a ponto de ficar louca. E ela perdia mesmo o sentido. E ela era uma família muito presente perto de nós. E a gente acompanhou isso com muita intensidade. Eu posso falar por nós também. Eu dou esse exemplo porque a gente viveu isso intensamente. A nossa filha mais nova, aliás, João, pode colocar agora a foto para o pessoal conhecer. Vou aproveitar. Eu não sei se você ia fazer isso no final, mas eu vou fazer agora. Só para vocês conhecerem minha família. Ali está a Raquel, a minha filha mais velha, a Flor. Essa foto é do aniversário de 15 anos dela. E ali a Pérola, de 11 anos. E ali é o guarda-costas que elas contrataram para ninguém chegar perto. Aí eu já estava manipulando arma de fogo, tá, gente? Já estava... A Pérola, nossa filha mais nova, essa aqui da ponta, aos 3 anos de idade ela teve um câncer, um linfoma, e foi um momento muito delicado para nós, foi algo de surpresa. A gente estava começando um trabalho com a Rampa, que é onde a gente faz a reunião com os adolescentes do Projeto Vida, e era o primeiro mês de trabalho nosso, e a gente descobriu ela com um câncer, por meio de uma cirurgia que ela fez para desobstruir o intestino. E aí a gente teve que ir embora para Campinas, para a cidade de São Paulo. A gente mora em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, precisava ir urgente para lá. E pensa assim, um momento que você descobre no teu filho, na tua filha mais nova, um câncer, e você tem que tomar uma decisão imediata de ter que mudar a rotina da sua vida por completo. A gente estava muito inserido ali, e é um momento que as emoções e até a questão espiritual ela é abalada de todos os níveis, porque a nossa filha ficou constantemente entre a vida e a morte. Então, se nós não temos uma aproximação e de abraçar junto, e a gente conseguiu, eu acredito muito pela graça de Deus, que como a gente conseguiu dividir as tarefas
e não ter sofrido nenhum abalo no nosso casamento depois que tudo passou. Ela, depois, 1 ano e pouco de quimioterapia, foi curada. Hoje ela faz só aquela revisão de 1 ano e 6 meses, a 1 ano e 6 meses, graças a Deus. E ainda depois teve um sopro no coração que não fechou. Ela foi fazer uma cirurgia no coração com 9 anos, né? Com 9 anos. Eu estou falando isso para vocês entenderem que a gente teve situações, eu acredito que vocês também devem ter situações muito pontuais, que podem ter causado uma fragilidade emocional que abalou a intimidade de vocês. Eu lembro que, num período como esse, ela teve uma quimioterapia de 8 meses, um tratamento de 8 meses, a gente não teve intimidade sexual. Os assuntos pessoais do casal não tiveram. Nossos assuntos durante 8 meses eram: vamos salvar nossa filha, vamos colocar para Deus tudo aquilo, porque se a gente perder, a gente precisa agora saber como é que nós vamos lidar com a perda de um filho. E a gente colocava tudo isso em questão. Papo aberto. Conversava olhando um no olho do outro. E eu acredito que quando o apóstolo Paulo vem com essa questão aqui de saber o momento em que o outro é do outro, é nessas horas. É saber que as circunstâncias externas, eu estou pegando esse gancho aqui, porque as circunstâncias externas aqui do apóstolo Paulo era a promiscuidade de Corinto. Mas as circunstâncias externas de cada um de nós aqui, alguns de vocês, é sair do país onde vocês vieram e estão numa outra nação. Por mais que seja uma língua muito próxima, por mais que seja uma cultura muito parecida, gente, a gente lida com fatores, ausência da família. Saber que se acontecer algo lá no Brasil com seus familiares, o que você vai fazer? Você vai partir daqui no outro dia imediato com um recurso que você está lutando para guardar? Então, o distanciamento emocional, ele surge nesses momentos. Então, nós precisamos ser muito firmes em compreender como o outro está. Uma das crises conjugais, a crise do casal, está relacionado a distanciamento emocional. E olha que interessante. Eu não peguei aquela figurinha, mas eu deveria ter mandado também, é porque está vindo tudo na minha cabeça agora. Ontem mesmo eu mandei um vídeo para ela, e eles estão fazendo muito isso na internet, que é a esposa que tem 80% da cama e o marido só tem os 20%, né? Gente, eu só conheço esse meu lado do corpo na cama. Se eu virar, é a cotovelada dela, que ela já está aqui em cima de mim, assim, na cama aqui. Mas eu estou trazendo essa analogia, apesar que a Raquel não é tão espaçosa assim, não. Eu já estou encerrando, já vou para o final. Não. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente começa a entender sobre distanciamento emocional, uma das coisas que a gente precisa trazer para perto e achar espaço na nossa intimidade é para onde Deus vai entrar e tomar o espaço maior entre o casal. Nós precisamos saber o momento em que Deus precisa entrar no nosso quarto, na nossa intimidade, para fazer o que Ele tem que fazer. Porque quando eu fui pesquisar que a crise do casal é no distanciamento das emoções, é nos 3 conflitos principais. Quais são os 3 conflitos principais? Filhos, sexo e dinheiro. Guardem bem, esses são os 3 conflitos que nós passamos constantemente. Eu estava pensando comigo que vai chegar um momento em que nós passamos por esse momento com elas novas. Foi assim, a Pérola com câncer em 2016, terminou a quimioterapia, terminou o tratamento em 2017. Quando nós aterrissamos em Volta Redonda de novo, quando voltamos de Campinas para Volta Redonda, a Flor, que estava com 5 anos, né? 6 anos, teve um derrame no rosto, emocional. Aí nós entramos numa outra jornada para cuidar da filha mais velha. Mas eu estou falando isso porque quando nós voltamos, e aí nós começamos a cuidar das meninas, a gente pegou uma fase da infância. Maravilha, protegemos, ensinamos. Só que agora a gente já vai entrar numa outra fase, que é um dos conflitos que a maioria dos casais está passando, que é a questão dos filhos, o ninho vazio, quando o filho está saindo de casa. Maridos, deixa eu falar algo para vocês entenderem como a nossa atenção, claro que aqui deve ter alguns casais que os filhos já estão morando sozinhos, já estão tendo a sua vida, talvez tem filhos aqui ao lado dos pais, aqui já com seu cônjuge, mas uma das síndromes que a mulher passa é a síndrome do ninho vazio, quando
os filhos que já estão numa idade de casar saem de casa, a maioria das mulheres, elas entram numa crise que não querem mais ter relação, sentem o vazio da casa, vai lá no quarto, o quarto dos filhos está vazio, e a gente não dá atenção para isso. E o terceiro conflito e último desse aqui que a gente precisa estar muito atento, que o sexo, dinheiro e filhos, é a questão financeira. Uma das coisas que mais nos atrapalha na intimidade do casal é o bloqueio que nós temos em realmente ser sinceros com relação às finanças. Em colocar à mesa ou levar para o quarto a resolução da nossa vida financeira. No começo de um casamento é muito tranquilo, está tudo sendo compartilhado. O que o texto diz? Nós precisamos compartilhar de um para o outro. Nós precisamos estar atentos a um com o outro. Na criação de filhos, na intimidade sexual, mas no financeiro também. Eu não sei quantos de vocês talvez estejam num segundo relacionamento, e se tem alguém aqui não precisa se expor, e não quero que você traga à memória o teu passado, não é isso, a ideia não é essa, mas uma das coisas que a gente precisa ter muita convicção é que numa vida a dois, quando Deus entra na intimidade do quarto, quando Ele entra na intimidade do casal, uma das coisas que eu e você precisamos sempre lembrar para Deus é o que eu aprendi dos erros que eu cometi no anterior e o que eu não quero repetir nesse agora. O que eu preciso tirar do meu temperamento e jogar fora. Porque um dos maiores conflitos que a gente tem na relação a dois, onde a divisão, a entrada de Deus na nossa intimidade é atrapalhada, é quando nós trazemos os vícios do nosso passado na nossa relação. E até mesmo da relação atual. Que a gente sabe que foi algo errado, nós reconhecemos o erro ou não reconhecemos, e nós trazemos de volta, prejudicando o nosso casamento. Meu irmão, minha irmã, não sei se em algum momento da sua vida, passado antes de Cristo ou depois de Cristo, você teve a questão do adultério no teu casamento. A Bíblia, ela pega muito firme nisso. A Bíblia não brinca com o adultério. A Bíblia não brinca com casos extraconjugais. A Bíblia, ela abomina o adultério. Vem de um mandamento do passado, o Novo Testamento reafirma, e a nossa sociedade de hoje, ela desconhece a mão de Deus sobre o adultério no casamento. Então, são assuntos que eu e você precisamos estar muito atentos, porque se nós queremos Deus na nossa intimidade, se a gente quer dar mais espaço a Ele na nossa vida secreta, dentro do nosso quarto, se nós queremos trazer Ele e só pausar quando nós oramos para trazer a presença dEle e não deixar Satanás fazer parte da nossa vida, nós precisamos começar a colocar isso em prática. E num evento de casais como esse aqui, a nossa reflexão precisa ser essa. Deus está entrando na nossa intimidade? Porque se Ele não está, ou se está em parte, Ele precisa entrar como um todo. Está aqui, ó. Fizemos isso como ato. Agora precisa ser prática. E até mesmo para o casal de namorados. Quem é o casal de namorados que está aí? Vocês estão sendo preventivos hoje aqui. Quando tiver o casamento, vocês já vão na prevenção de áreas que vocês precisam somente apertar o parafuso. E nós, a nossa manutenção constante. Agora eu quero só terminar fazendo 2 momentos, e um deles eu quero só falar uma das minhas características no casamento que eu aprendi depois de velho mesmo, que eu falo assim de todos os dias gastar no casamento. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu estou aqui sério, mas eu sou muito bem-humorado. E uma das coisas que eu estou aprendendo a fazer muito é fazer a Raquel rir. Porque eu acredito que uma das coisas que me fazem ter um casamento constante, e que eu posso me preparar para os próximos 21 anos de casado, é fazê-la feliz e também sorrir mais, ter leveza. Porque o mundo já está muito duro, gente. Já está tudo muito difícil. Todo dia a gente tem uma má notícia, todo dia tem uma circunstância. A gente é tomado, às vezes, por questões familiares que nos tomam de surpresa. Então, até nos momentos mais difíceis, ela sabe bem. E eu não deixo, em momento algum, se está tudo ruim, se a gente tem uma briga, se a gente tem uma discussão, nós discutimos também. Eu falo assim, eu sou o primeiro a ir lá e pedir perdão, e sou o primeiro a tentar fazer ela sorrir. Ela é durona, ela tem umas técnicas de não fazer charme, ela faz charme, né? Mas eu vou lá e quebro. E eu sou assim, e agora eu estou até vendo que eu estou sendo assim até com as pessoas ao meu redor. Mas eu aprendi isso, e eu sei que isso tem me ajudado muito.
Eu não estou pedindo para você virar um stand-up comedy da sua esposa, e muito menos a esposa, não é isso que eu estou pedindo. Mas traga mais leveza para o seu casamento, traga mais leveza para a sua relação. Faça, quando não tem dinheiro, conta piada. Tem que ser desse jeito. Porque são soluções que a gente encontra. E quando tiver, ri mais ainda, com o champanhe aberto. Não, eu não posso exagerar nessa questão. Mas fazer a pessoa feliz, fazer o teu cônjuge feliz. Não dê margem mesmo. Se Deus pede para nós termos autocontrole e evitar Satanás na relação, acho que a gente já tem defesa suficiente num texto como esse do apóstolo Paulo para falar da vida íntima de um casal e nós aprendermos com eles. Que Deus nos... Isso, já pode aplaudir, por favor, já siga a sabedoria das crianças. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado. Depois o tio vai te dar o pirulito que eu prometi na hora que você bater a palma, que era para eu encerrar aqui o momento, né? Ela já sabe que foi combinado antes ali, eu falei com ela. Se coloquem de pé, eu quero fazer uma oração e quero também levantar uma oferta nesse final. Ficou uma missão para mim, mas eu quero levantar mesmo. E essa oferta você vai fazer lembrando do momento que você teve no começo com o cordão de 3 dobras. Uma das coisas que eu aprendi a passar por situações, eu não quero usar isso como subterfúgio, mas eu quero que você compreenda uma coisa. No momento mais difícil nosso com os filhos, eu aprendi, não só com o meu pastor, mas esse eu acho que eu aprendi biblicamente falando, que uma das formas que eu tinha para levantar uma forma de agradecer a Deus no final do tratamento, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o valor de uma oferta. A Pérola, quando estava no câncer, ela precisou de um remédio chamado granuloquine, que era uma aplicação de é tipo um sorinho, né, para poder aumentar. É uma injeção que ela tomava na região lombar, que ela precisava tomar para poder aumentar a imunidade dela. E a imunidade dela ia a 0,3, 0,2. Se chegasse a 0,0 era óbito. E era uma caixinha com 10 ampolas, que era dado, tinha que aplicar nela durante 10 dias seguidos, todas as manhãs. E quando o hospital pediu o tratamento do Boldrini, ele é um tratamento que era coberto, né, pelo nosso plano. Mas quando os médicos mandaram a gente ir atrás dessa medicação, eu fui procurar saber, por meio do plano que eu tinha da Unimed. E a minha surpresa foi que cada ampolinha era R$3.500. Então, uma caixa com 10, R$35.000. E era, não sei quanto, era 3 ml, 6 ml, não lembro agora. E quando os médicos tinham dado lá o pedido para a gente ir atrás, eu falei assim, o que nós vamos fazer? O único carro que eu tinha era o carro que eu precisava ir para Volta Redonda, voltar para ver a filha mais velha e voltava para Campinas. E eu lembro que um dia eu cheguei para a Raquel e falei assim, no dia que o médico falou, a gente à noite, tarde para a noite, assim, eu falei, amanhã eu vou tentar ir lá na Unimed, pedir uma caixa e vamos ver o que vai acontecer. E a Unimed não tinha essa caixa. E eu ia ter que pagar esse valor para poder, era só pago, não era fornecido. Perdão, a Unimed é uma companhia de saúde lá do Brasil, que ela tem uma assistência, hoje é uma empresa muito grande no Brasil, e a gente estava correndo atrás para tentar achar conseguir essa medicação e não tinha como, e a gente não tinha recurso. Naquela época, 2016, a gente não tinha nada de vaquinha online, não tinha nada disso, de fazer pedido, a gente não tinha nem como. E a gente não tinha exposto também a realidade que a gente estava vivendo. E eu falei, Raquel, vende o carro, só que aí a gente vai ter que fixar aqui em Campinas até conseguir organizar tudo. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu vou entregar um valor, lá tinha uma capela, né, no hospital tinha uma capela para oração, que eu conheci um dos maiores capelões do Brasil fazendo um culto lá dentro. E aí eu lembro que eu desci, Raquel estava no quarto com a Pérola, eu desci, ela estava já num processo de quimioterapia bem pesado. Eu lembro que eu desci e fui orar nessa capela. E eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, me ajuda. Como é que eu vou levantar R$35.000 para ter essas ampolas para essa menina? Eu não sei nem o que fazer, não sei nem onde pedir. Não tem recurso para pedir agora. Não tem pessoa para eu ligar e falar, vou precisar disso. Meus pais, meu pai já era falecido, minha mãe não tem nem como. Aí eu fui para a capela e falei assim, Senhor, eu preciso de um sinal do Senhor. E eu vou deixar uma oferta aqui em cima desse púlpito.
Eu lembro que o Dr. Vitti, que é o capelão de lá, ele nem sabia, eles não são muito disso. Eu lembro que eu peguei um dinheiro que eu tinha na minha bolsa, coloquei assim no envelope, nem falei com a Raquel, porque se eu falasse ela ia me matar, porque era combustível, essas coisas todas. E eu lembro que eu coloquei, não era nem um envelope, era um saquinho que eu estava na mão, coloquei e deixei lá. E aí eu só falei pro Dr. Zite, eu coloquei uma semente ali em cima do púlpito. Aí, tá bom, obrigado, filho, tá bom. Aí no que eu saí, eu confesso a vocês que assim, foi um instinto divino, vou chamar assim, isso não existe, mas... E eu saí da capela, a capela em frente a uma cantina, saí da cantina, atravessei o hospital e fui até um corredor, que é o corredor onde eles fazem os exames de tirar o líquido da medula óssea para as crianças, e do lado tem um balcão. Aí eu lembro que eu cheguei nesse balcão e estava uma senhora com um filho pequeno, numa cadeira de rodas, e a atendente. Aí eu cheguei na atendente assim, eu falei, aqui, você pode me mostrar a ampola do granuloquine? É porque a minha filha vai precisar e eu preciso saber como é que é e tal, só preciso ver como é que funciona. Aí nisso a mãe ouviu, essa senhora falou, você está precisando do granuloquine? Eu falei, minha filha vai começar a tomar agora, precisa de 10 ampolas. Ela falou, olha, o meu filho acabou o tratamento do granuloquine agora e eu tenho 10 ampolas aqui e eu quero te dar essas 10 ampolas para você usar. Eu falei, cara, isso foi loucura. A gente nunca contou essa história para ninguém, né? Dessa mãe. E até hoje, não sei o nome da mãe, não sei o nome da criança. Eu só sei que ela estava saindo, ela tinha acabado... Hã? Fomos voltar lá para ver, falei até como era criança, mas assim, foi muito sinal de Deus naquela hora. Eu sei, gente, que não é também pela semente, foi pela fé que foi gerada, porque foi um sopro levar naquele corredor. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes a gente tem o hábito, vira quase uma rotina muito natural, a gente falar de atos de semeadura e colheita. Mas eu tive essa experiência muito, muito louca da parte de Deus. Você chegar, sair daquele momento ali dentro da capela e eu estar no corredor do lugar e o Senhor me orientar a colocar aquela mulher com aquela criança que tinha acabado de fazer o tratamento do granuloquine, sobrou 10 ampolas para aquela... Eu lembro até hoje, eu tirei uma foto daquela caixinha de isopor. Tem ela guardada lá, bem místico o negócio. Mas eu guardei aquela foto lá e falei, isso aqui é meu memorial. Aí depois a história continua, né? Que era uma guerra aplicar cada uma na pérola, né? Que a pérola aprendeu jiu-jitsu sozinha quando a gente ia aplicar que aí era outra batalha, posso falar era outra batalha ela aplicar a injeção nela. Mas aquilo ali eu sei que foi sinal de Deus para manter aquela menina. Eu queria muito que ela tivesse, vocês verem aquela negra linda que ela tá. Vocês viram na foto. Mas quantos momentos com Deus a gente teve ali, Deus supriu. Então eu falo para vocês porque poder da semente, eu não sei qual é o seu granuloquine hoje. Pode ser um documento do país, pode ser a tua relação como família, como casal aqui em Portugal. Pode ser que você está diante de um desafio muito grande. Então, não perde a oportunidade, não. Oportunidade lançada, é você que vai ter o entendimento para... Eu agradeço muito a Deus de ter ido naquela capela. Eu poderia ter ficado no quarto lamentando, mas eu desci e fui lá e tive meu tempo com Deus e depois Deus deu a resposta. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer um momento da sua semeadura. Se alguém quiser o envelope aí, fica à vontade. Enquanto você recebe o envelope, eu quero só orar, abençoando sua casa, seu casamento, sua família. Quantos receberam de Deus hoje aqui? Amém? Gente, deixa Deus entrar no quarto para dentro, tá? Ele faz parte aí ele é a parte principal, né? E quando você olhar para o cordão de 3 dobras, você lembrar disso. Ele está na sua intimidade também. Enquanto eu oro, você fica muito à vontade com o teu momento aí. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade dessa noite aqui com os casais. Obrigado, Senhor, por edificar a nossa casa. Obrigado por edificar a cada família, a cada casal aqui representado. Abençoe, Senhor, o casamento. Abençoe a intimidade do casal. Abençoe, Senhor Deus, as finanças. Abençoe os filhos. Abençoe, Senhor, a relação íntima com o Senhor nas orações e na doação de um para o outro. Senhor, Satanás não tem vez nos casamentos que aqui estão representados. E que o Senhor nos abençoe mesmo, com a palavra diz, com autocontrole, com entendimento e discernimento espiritual, para que a nossa intimidade ela possa ser prioridade à presença do Senhor nela. Nos abençoe mais uma vez.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Obrigado. Isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar mais uma vez. Quero consagrar.